Então, voltando para o que nós estávamos falando, nós estamos falando de raiz cúbica. Eu sei que fica mais complicado você conseguir entender só com a professora falando, sem mostrar no quadro, fica mais difícil mesmo. Então, vou tentar falar mais simples possível para que vocês consigam compreender. Lembrem-se que na raiz quadrada, a gente trabalhava com os quadrados perfeitos. O que é o quadrado perfeito? É o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, se eu tinha o 2, o quadrado perfeito do 2 é o 4, a raiz quadrada de 4 é o 2. É o caminho inverso. Então, essa era a forma que nós pensávamos em relação à raiz quadrada de um número. Agora, a gente vai trabalhar com raiz cúbica. E raiz cúbica é esse número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, se eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Qual a raiz cúbica de 27? 3. 3. Pensa o seguinte. O que vocês precisam analisar? Tem raiz quadrada de 27? É um quadrado perfeito? Não. Não é. Não vou encontrar. Não é uma raiz quadrada. Não tem. Não é. Vai ser um número que não é um número natural. Então, nós não trabalhamos com ele. Mas existe raiz cúbica de 27? Sim. Que é o 3. 3. Eu multiplico 3 vezes 3 vezes 3. E aí, eu vou encontrar a raiz cúbica de 27. Pensa comigo. Tem raiz quadrada de 8? Quadrado perfeito? Tem. Tem? Que número que eu multiplico ao quadrado 2 vezes que dá 8? 4. 4 vezes 4 é 16. Não tem, não tem. Tem ou não tem? Não tem. Não tem raiz quadrada de 8. Mas tem raiz cúbica de 8? Tem. Sim. Que vai ser quem? O 2, porque 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica... Oi. A raiz cúbica é só com números que não têm raiz quadrada? Quando o número, quando você tem a raiz quadrada de um número, ele com certeza não vai ser raiz cúbica de outro. Ô, Pro, então no caso da raiz cúbica, se for comparar com a raiz quadrada, os números dela são imperfeitos? São perfeitos cúbicos. São cúbicos perfeitos. São cúbicos perfeitos e imperfeitos quadrados. Não, imperfeito. Isso, gostei. São cúbicos perfeitos e imperfeitos quadrados, exatamente. Exatamente. Agora, eles existem. E o raciocínio tem que ser vocês vão ter que ter mais o pensamento mais nesse sentido, de pensar num número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, por exemplo, a raiz cúbica de mas quer ver um que existe? Não, a afirmativa de que uma raiz cúbica é um quadrado imperfeito não vai caber. Sabe por quê? Qual que é a raiz quadrada de 64? 8. 8. Qual que é a raiz cúbica de 64? 4. 4. Então, tá, respondendo a sua pergunta aquela hora, Guilherme e Nicole, existe alguns números. Agora eu estava olhando aqui, aí eu lembrei. Realmente, tem a raiz quadrada de 64 e tem a raiz cúbica de 64. Vai acontecer.
não é normal que aconteça, mas pode acontecer. E aí, por isso que você precisa colocar o número do índice. Quando é raiz ao quadrado, você não precisa colocar o índice, você já sabe que é ao quadrado. Mas se for raiz cúbica, tem que colocar. Porque a raiz quadrada de 64 é 8. A raiz cúbica de 64 é 4. Que é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, também raiz cúbica. É esse pensamento que a gente vai ter que trabalhar agora, tá? Então, vamos pôr a nossa mente para funcionar, para pensar em um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aí você tem aí na apostila, na página 17 da apostila, o exercício número 1. O exercício número 1, ele vem com uma sequência. E vocês sabem como que é a sequência. Sequência, existe uma regra. E essa regra, a gente vai, nesse caso aí, ela tem o 0, depois ela tem o 1, o 8, o 27, o 64, o 125, e ela vai continuar. Ela vai continuar. Essa sequência, ela é formada pelo cubo dos números naturais. Por exemplo, para formar o 0, foi 0 elevado ao cubo, que deu 0. Para formar o 1, foi o 1 elevado ao cubo, que deu 1. Para formar o 8, foi o 2 elevado ao cubo, que deu 8. O que é o 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a 8. Estão compreendendo? Ô, Pro, tem uma dúvida, Pro. Sim. Mas a raiz quadrada é assim, Pro. Só um pouquinho, pessoal, coloca no mudo, deixa só o Matheus fora do mudo, porque tem alguém hoje que é assistindo televisão e tá atrapalhando o som. Pode falar, Matheus. Ô, professora, eu tenho uma dúvida sobre a raiz quadrada. Quando o zero é expoente, Pro, o resultado vai ser 1. E quando o zero é base, o resultado vai ser sempre 0. Mas Sim. e se o número fosse 0 elevado a 0? Vai ser 0. Ah, tá. Tá? Porque o 0 multiplicado por ele mesmo sempre vai ser 0. Agora aqui, você tem, para achar o 27, é o 3 elevado ao cubo. É a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Isso é igual a 27. Assim como 64, 4 elevado ao cubo. Isso é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. 5 elevado ao cubo, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5, isso vai ser 125. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 216. 216. Então, já respondendo aí a letra B, a letra A, essa sequência é formada pelo cubo dos números naturais. Letra A, sequência formada pelo cubo dos números naturais. Ô, Pro, pra responder no caderno? É para responder no caderno que não cabe aí na apostila.
Precisa copiar a pergunta? Não, põe sua resposta. Indica o número do exercício e a página. Tá. Professora, vocês estão na apostila? A gente está na apostila, página 17. A gente viu está vendo o exercício 1, que está perguntando qual a regra de formação. A regra de formação dessa sequência, a sequência é formada pelo cubo dos números naturais. A sequência, ela é formada pelo cubo dos números naturais. Professora, essa resposta que você botou que tá debaixo dos quadradinhos coloridos? Não, é a letra A do exercício 1. Não está embaixo dos coloridos. É a letra A Então do é para exercício fazer 1. no caderno? No caderno, isso. Coloca a página e o exercício. Exercício 1 da página 17. O exercício 1, a letra A pergunta qual que é a regra de formação da sequência. E aí a gente viu que é o 0, o 1, o 8, o 27, o 64, o 125. E aí eu demonstrei para vocês aqui foi só uma demonstração, não precisa copiar. Eu demonstrei para vocês que a sequência ela foi formada pelo cubo, ó. O cubo de quem? Dos números naturais, ó. Aqui estão os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o cubo desses números, eu encontrei a sequência. 0, 1, 8, 27, 64, 125 e assim por diante. Então, em resposta, a sequência ela é formada pelo cubo dos números naturais. Na letra B, a letra B está pedindo quais são os 3 próximos termos da sequência. A sequência vai até o 125. E a gente fez aqui que 6 vezes 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Então, o próximo número é 216. Seguindo a sequência, eu tenho 7 elevado ao cubo. Então, isso é 7 vezes 7 vezes 7. Isso vai dar 343. 343. E o próximo número, está pedindo 3. Um é 216, o 7 ao cubo, 343, o 8 ao cubo vai dar? 512. 512. É para copiar o negócio inteiro ou só o resultado? Não, não precisa. A letra B. A letra B. Letra... banheiro. Onde vocês estão? Letra B da página 17. A letra B, então, a continuação da sequência, é o 216, depois o 343 e 512. Essa é a letra B. A letra B dá 3 ou dá 2? A gente está na 1. Ah, tá. Meu Deus, mas cadê? Na letra... Vou pular a C e a D, tá? Vou para o exercício 2. Poxa, Pro, a gente tinha colocado a letra C lá e o tracinho. Não, não precisa não. Vou pular. Por que que eu vou pular? Porque só falar vai ficar muito difícil vocês visualizarem. Eu não tenho um quadro para mostrar. Eu até tentei fazer,
mas eu não consegui encontrar essa reta numérica com o cubo dos números naturais. Eu não encontrei. Porque aqui é para formar uma reta numérica com um cubo. E embaixo formar a raiz cúbica desses números. Eu teria que fazer no quadro para vocês. Então, mais para frente, assim que a gente puder, a gente volta esses 2 exercícios para fazer, tá? Então, eu vou pular agora, eu vou para o 2. A letra A do 2, ela tem a raiz de um número 60. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Peraí. 64. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Raiz aqui. Raiz de 64. Professora, foi você que escreveu esse 2 e V6? Isso, não precisa copiar não, tá? Ó. Aqui é a resposta da letra B. Já vimos. A gente está agora na letra, na atividade exercício 2. O exercício 2, a letra A. A letra A tem aqui essa raiz, e ela é cúbica. Ela é uma raiz cúbica. Ó. Professora, a da 2 é 4. Ó. Raiz cúbica. A raiz cúbica de 64, ela é 4. Por quê? Porque é 4 vezes 4 vezes 4. Isso é igual a 64. Então, essa é a resposta. Vocês vão colocar que é igual a 4. Por quê? Porque 4 elevado ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Então, Professora, tem que justificar? sim, tem que justificar. Tá escrito aí no exercício. Então, tem lá, raiz cúbica de 64. É 4. Por quê? 4 elevado ao cubo, ou o cubo de 4, é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Agora, nós temos aí a letra B. A letra B, ela tem a raiz cúbica de 1000. A raiz, eu não vou colocar aqui, tá? Daqui a pouco eu ponho. É igual a 10. Por quê? 10 elevado ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Isso é igual a 1000. Raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Porque 10 elevado ao cubo, ou 10 elevado à terceira potência, ou cubo de 10, é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a, aqui tem mais um zero, tá? Aqui. É igual Nossa, a 1000. professora, que zero mais perfeito. Ah, não fala do meu zero, tava tão... Mas não vou falar nada, porque eu jogo Gart, que fica muito pior. Não, é ruim escrever com mouse. Se fosse... Ruim, é muito ruim. se fosse no dedo, tudo bem, mas com mouse é muito complicado. É. Ô, professora, eu uso mousepad. Mas o meu computador... Ou compro uma mesa digitalizadora. Ah, sim. Só pra isso. Uhum. Só pra isso. A professora tá podendo. Beleza.
Então, a letra B ficou o resultado de 1000 ao cubo é 10, porque 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Vamos passar. Posso apagar? Posso apagar, né? Já apaguei. Agora a letra C. Professora, o tempo passa muito rápido. Da última vez que eu olhei a hora era 8h18, agora já é 8h48. É, já vai acabar. Agora é raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Tá? Raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Ô, Pro, multiplica o 1 e nunca vai dar Ele o sempre número. vai ser 1. Vai dar 1. Sempre vai dar 1. Na letra D, eu tenho a raiz cúbica de 700. Esses números vocês têm que ir acostumando com eles, tá? Para olhar e saber que ele é cúbico. Eu tenho 729 é 9. Por quê? É 9? Porque 9 vezes 9 vezes 9 é igual a 729. Isso aqui é a mesma coisa que 9 elevado ao cubo. 9 ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9, que é 729. Isso aí. Ela destruiu aquela caixinha de papelão. Duas você vê, presta atenção. Na letra E, nós temos a raiz cúbica de 216. Raiz cúbica de 216, ela é igual a 6 ela é igual a 6, só um pouquinho, tá? 6, por quê? Porque 6 elevado ao cubo é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Isso é igual a 216. Professora, desculpa ter saído. A internet de casa tá muito ruim. Tá, tudo bem. O importante é que consiga compreender. Que esse aqui é um pouquinho mais difícil. A letra F. A letra F é raiz cúbica de 0. Quanto que vai dar? 0. 0. Porque 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. 0. Isso. A letra G. Raiz cúbica de 343. 7. 7, porque 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7 é 343. Isso mesmo. Professora, vai com calma. Você já fez a 216? Já Tá, calma fiz. aí, então. A do 0 eu não vou fazer a G. A G é 343. A raiz Do cúbica. zero, quem não souber tem que voltar pro maternal. Aqui a raiz cúbica é 7, porque 7 vezes 7 vezes 7 vai dar 343. Na letra
Na letra H. Comprou aí na G. Você não colocou. Tá aqui, ó. Na letra G aí. 7 resultado? 7, aí você vai completar, né? 7 vezes 7 vezes 7, 343. Acho que você já entendeu como é que faz a resposta, né? Completa aí. A letra H eu tenho 512. 8. Que é 8, exatamente. Porque 8 vezes 8 vezes 8 vai dar exatamente 512. Então, a letra G e a letra H eu não completei aí, mas vocês completam. Coloca aí. Por quê? Porque 7 vezes 7 vezes 7, 343. Por quê? Porque 8 vezes 8 vezes 8 dá 512. Ok? Ok. Ok. Professora, cada letra, o seu símbolo de raiz quadrada ficou melhor, hein? Oh, meu Deus, será? Posso apagar? O melhor foi a do G, professora. Ó, vou apagar. Isso mesmo, tira sarro da professora. Quero ver se tu estivesse no lugar dela pra fazer. Ah, não, tarefa não, professora. A gente tá tendo prova. Tarefa. Isso não é prova. Também é Vocês conteúdo estão novo. fazendo Vai deixar até atividade, amanhã. estão fazendo A gente tá com 2 provas atividade ainda. avaliativa com a professora e de consulta. E a nossa aula é só na sexta-feira. Então, vocês vão fazer o exercício na apostila. Apostila. Exercício 3. O 4 não precisa, não. Exercício 3, página 17. Só, professora, vai mais algum outro exercício? Vai. Precisa treinar, gente. Precisa treinar. Se não treinar, não vai conseguir, não. Ainda mais que a gente tá em sala de aula, não tá com quadro negro, as coisas ficam mais difíceis. A forma de vocês avançarem é justamente treinar, fazendo Deixa eu tarefa. adivinhar. Exercício 34 e 35. E 36. 34. 35. 37. Em que página? Perfeito. Já vou colocar. Tá. Página. Não é pouca coisa. Mas vocês só vão treinar fazendo os exercícios, tá? O raciocínio é pensar nesse número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Pensa nisso. Sempre no número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Cada dia que depois você termina. Oi? Não entendi. Mas que nem você falou de uma tarefa, faz um pouquinho cada dia que depois você termina. Isso, a gente só vai ter aula agora na sexta-feira. Se você cada dia fizer um exercício, ou num dia você faz 2, 3 exercícios, aí no outro dia você faz mais um pouquinho, você não deixa acumular, não fica difícil, e você pega a prática de trabalhar com o cubo de um número, tá? Agora a gente está vendo o cubo de um número. O que é o cubo de um número? É o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Esse é o nosso raciocínio agora. Anotaram aí a tarefa?
Anotaram? Então tá. Boa semana para vocês. A próxima aula, bom recreio. E a gente se vê na sexta-feira, tá bom? Tchau, Pro. Tchau. Tchau. Ah.